Oi, gente, a paz do Senhor. Deixa eu falar aqui um pouco sobre o chamado de Jeremias, que o chamado tão árduo, tão difícil, que eu acho que ninguém hoje quer um chamado de Jeremias. Deus escolheu um profeta para falar a um povo que dizia que servia a Deus, mas não estava servindo a Deus em espírito e em verdade. E Jeremias tentou até correr do seu chamado, ele disse, Senhor, eu não sei falar. Não, Deus, escolhe outro. Aí disse, não, Jeremias, eu te escolhi do ventre da tua mãe, não vai ser tu que vai falar, vai ser eu que vou usar os teus lábios. Não é tu, aprende uma coisa, tu só vai ser um vaso nas minhas mãos para eu te usar. E Jeremias tinha muitos conflitos internos, meu Deus, pense no homem que sofreu, foi o Jeremias. A Bíblia, o livro de Jeremias, vai falar de várias situações da parte dele, que ele comentava, né? Esse livro vai falar de uma forma clara do chamado de Jeremias e seus conflitos internos que ele tinha dentro dele. Eu só deixar aqui, quando chega lá no livro de Jeremias, capítulo 15, a partir do 10, caramba, olha o que ele diz, eu vou ler para você. Depois você medita nesse livro todo, que é uma benção. Olha, Jeremias 15, 10. Se você for ler lá do início, vai dizer que ele só simplesmente chegava e declarava para aquele povo 4 tipos. Se você voltar lá no capítulo 14, você vai entender melhor que ele simplesmente declarava morte, espada, fome e cativeiro para aquele povo. É engraçado. Não, eu estava aqui, mas, gente, é engraçado. Na Bíblia você vai ler, meditar. Tem momentos que você não entende a maneira de Deus agir através dos seus servos. Tem gente que quer profetizar sua bênção, tome a chave, tome a cura, sua família vai ser liberta hoje. Mas para entregar umas cajadadas, e ninguém quer receber cajadada, não sabendo que Deus exorta aqueles que Ele ama. Deus não quer que nenhum se perca. Quando a gente vai ler lá em Jeremias 15, a partir do versículo 10, olha o que Jeremias chega falando, viu? Os seus conflitos internos, porque ele já era usado para dar cajadada àquele povo. Jeremias tentou fugir do projeto de Deus, mas só que os planos de Jeremias eram um e os planos de Deus eram outros. Então, quando Deus tem chamado para você, não adianta você fugir. Tem que aceitar e acabou. E fica quieto e deixa Deus agir na tua vida. Olha o que ele vem dizendo. Ai de mim, minha mãe, por me haver dado a luz, pois sou um homem em luta e em contenda com a terra toda. Nunca emprestei, nem tomei emprestado, e assim mesmo todos me amaldiçoam. O Senhor disse, eu certamente o fortaleci para o bem e intervim por você na época da desgraça e da adversidade por causa do inimigo. Será alguém capaz de quebrar o ferro que vem do norte ou do bronze? Diga a esse povo, darei de graça a sua riqueza e os seus tesouros como despojo por causa de todos os seus pecados. Em toda a sua terra eu os tornarei escravos de seus inimigos, Deus. Numa terra que vocês não conhecem, pois a minha ira acenderá um fogo que arderá contra vocês. Isso é Deus usando Jeremias, viu? Aí, tu me conheces, Senhor, lembra-te de mim, vem em meu auxílio e vinga-me dos meus perseguidores, que pela tua paciência para com eles eu não seja eliminado. Sabes que sofro afronta por tua causa. Quando as tuas palavras forem encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertence a ti, Senhor, Deus dos exércitos. Jamais me sentei na companhia dos que se divertem, nunca festejei com eles, sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Porque permanentemente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável. Porque te tornaste para mim como um riacho seco, cujas mananciais falham. Aí Deus responde a Jeremias. Ele está se queixando, viu as queixas de Jeremias. Aí Deus responde. Se você se arrepender, eu restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não de indignas,
será o meu porta-voz. Deixa este povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Eu farei de você uma muralha, glória a Deus, uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Lutarão contra você, mas não vencerão, glória a Deus, pois estou com você, Jeremias, para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Eu livrarei das mãos dos ímpios e resgatarei das garras dos violentos. Deus é fiel. Enquanto Jeremias estava queixando suas dores, né, por causa das perseguições, por causa das afrontas, seus conflitos internos, aí Deus vem com um bálsamo e entrega, eu estou contigo, não adianta, glória a Deus. Deus tem sua maneira de confortar e encorajar, que às vezes ele te exorta, ele puxa tuas orelhas, porque ele te ama, ele não quer que você ande no caminho tortuoso, ele quer que você ande no prumo do Senhor, é por isso que ele puxa nossas orelhas. Só que a gente tem que ir para a presença do Senhor, conversar com ele, com intimidade, porque Deus está lá para te ouvir, entendeu? Quando você tiver com suas dificuldades, com seus confrontos, vai para a presença do Senhor, porque Jeremias, ele tinha momentos que ele dentro dele, ele não sabia nem o que estava fazendo, porque ele nasceu, porque isso era sofrimento, sofrimento em cima de sofrimento, sofrimento o tempo todo, poucas pessoas davam credibilidade para ele, tudo que ele falava, muitas vezes não dava nem credibilidade para ele, mas Deus chamou ele como profeta para aquele tempo. E olha que o nosso irmão Jeremias sofreu. Olha o que diz lá no livro de Jeremias, capítulo 20. Vamos abrir lá, capítulo 20 de Jeremias? E no capítulo 20, e do partido 7, olha a queixa de Jeremias. Jeremias continua se queixando. Se você tem alguma coisa para se queixar, vai queixar o Senhor, porque ele é teu pai e ele vai saber te responder. Olha a queixa de Jeremias, que está lá no 7. É bem longo. Senhor, tu me enganaste. Como é que um filho chega para o pai e diz isso? Jeremias tinha tanta intimidade com o pai que chegou para o pai dele, Deus, e disse, olha o que Jeremias disse. Senhor, tu me enganaste. Eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Jeremias falando isso com Todo-Poderoso. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Isso Jeremias falando com o Todo-Poderoso. Aí no 9, mas se eu digo, não o mencionarei, nem mas falarei em seu nome. Olha para isso, Jeremias disse para Deus que não vai falar mais o nome dele. Ó. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Ouço muitos comentando, terror por todos os lados, denuncie-nos, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar. Então nós o venceremos e nos vingaremos dele, mas o Senhor está comigo. Deus, tá vendo o que é que Deus fala? Mesmo diante dessa queixa de Jeremias, tá? Do versículo 7 até o 10, mas no 11 ele já começa a falar, ó, que Jeremias teve um momento de suas tribulações, seus confrontos com Deus, né, suas queixas com Deus, mas ele chega e diz, mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro, portanto, aqueles que me perseguem tropeçaram, aleluia, glória a Deus, e não prevalecerão. O seu fracasso lhe trará completa vergonha, a sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a sua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Aleluia. Cante ao Senhor, louve o Senhor, porque ele salva o pobre das mãos dos ímpios, maldito seja. Lá vem Jeremias de novo, escuta, mas é tremendo. Aí no 14, maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai e o deixou muito alegre quando disse, você é pai de um menino? Seja aquele homem,
como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade. Que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo. Ai, Jeremias é uma bênção de Deus. E tampouco a deixou permanentemente grávida. Porque saí do ventre materno só para ver dificuldade e tristeza e terminar os meus dias na maior decepção. Entende? A gente tem que deixar Deus controlar nossas vidas, gente. Os nossos planos não são os planos de Deus. Não vamos murmurar, não. Aceita os desígnios de Deus e pronto. Não olha nem para a direita nem para a esquerda. Procura não olhar para a diversidade, porque Jeremias foi chamado, sim. Mas o que é interessante, que Deus chamou ele, ó, que Deus... Lá no capítulo 1, no versículo 17, Deus chega e diz para Jeremias, ó, Jeremias, você... prepare-se, vá dizer-lhe tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e protegerei, diz o Senhor. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor, viu? Então, não adianta, tá? Se você for ler esse livro de Jeremias, você vai, as pernas vão balançar, sua mente vai ficar, Jesus, que chamado árduo. Tu acha que fazer a obra de Deus é fácil? Ser servo do Senhor é fácil? Não. Ser filha ou filho de um rei dos reis, tu acha que é fácil? É fácil nada. É muita responsabilidade, é vida de renúncia, tá? É meditação na palavra, é jejum, é oração, é intimidade com o Pai. Jeremias foi chamado e Deus sempre estava falando com Jeremias o tempo todo. Gente, já pensou se orar para um lado ou para o outro não ver amigos? O único amigo é aquele que nunca pode faltar na tua vida. É Deus. Deus sempre esteve com Jeremias. E teve um momento que Jeremias ficou emburrado com Deus. Gente, eu amo a palavra de Deus. Deus me dá inteligência ainda, ama conhecimento. Eu quero aprender. Espírito Santo, por favor, me dá mais entendimento. Porque quando você mergulha na palavra do Senhor, você fica assim, oh, glória a Deus. Amo meditar. Porque vai falar esse livro, vai falar sobre o chamado de Jeremias, vai falar sobre a infidelidade. Deus chama Jeremias justamente para exortar o povo dele, entendeu? Sobre a infidelidade do povo. Um povo que dizia que estava servindo a Deus, mas não estava servindo a Deus. E Jeremias foi chamado ali para confrontar, para o povo voltar verdadeiramente para a presença do Senhor. Mas poucos deram credibilidade, poucos deram ouvido. Muitos não querem ouvir a verdade, muitos só querem ouvir palavras de bênção, mas de exortação, de correção, não quer não. Então, vamos aceitar a correção de papai, porque Deus não quer que ninguém se perca não, amém? Que Deus te abençoe. Cheiro no teu coração. Então, eu vou só sintetizar um pouquinho da história aqui, que vocês tenham uma melhor compreensão. Vocês vão ler, né, no Jeremias, capítulo 15, do versículo 10 a 21, capítulo 20, do 7 a 18, depois você vai dar uma lida no capítulo 1, versículos 17 ao 19, depois você vai dar uma lida em Jeremias 4, 19 e 22. Pronto, aí vai falar sobre o conflito do chamado do ministério profético de Jeremias. E com a certeza, quero ler exatamente isso, com a certeza da angústia dele por causa da mensagem de juízo sobre o seu povo, o povo de Deus, e iminente a destruição da terra. Algumas vezes deixaram Jeremias sobrecarregado por causa das profecias. Mesmo angustiado, Jeremias cumpriu seu ministério de proclamar os juízos de Deus contra o povo de Judá, por causa da idolatria e da infidelidade em relação à aliança da desobediência constante à vontade de Deus daquelas pessoas.
há muito tempo reconhecido como um dos grandes profetas do Antigo Testamento, Jeremias serve até os dias atuais como exemplo de alguém que permaneceu fiel à palavra de Deus, apesar de muitas provações. Pois é, apesar de muitas provações que Jeremias passou, ele permaneceu, prevaleceu, seguindo a vontade de Deus, servindo a Deus e não servindo a homem. Ele sabia quem foi que chamou, ele não idolatrou a homem, ele não seguiu ao homem, ele seguiu a Deus. E ele veio com o chamado de denunciar a desobediência, a idolatria, a infidelidade do povo, porque o povo estava servindo mais ao homem, servindo mais seus prazeres e deixaram de servir a Deus. E Jeremias não deixou em momento nenhum de servir a Deus, independente das provações. É no meio das provações que a gente vai correr para a presença do Senhor, é no meio das provações que a gente vai ver experiência com Deus, que a gente vai ver o sobrenatural, o agir de Deus nas nossas vidas. Então, não murmure quando você estiver passando por provações. Simplesmente você está sendo provado para ser aprovado por Deus. Então, enquanto você está adorando, Deus está abençoando, Deus está trabalhando em prol da tua vida. Então, não murmura, não questiona, só simplesmente adora. Que enquanto você adora, a bênção do Senhor desce. Só para concluir o que eu comecei, amém? Chegue no teu coração, que Deus abençoe e que essa palavra possa edificar. Mas leia lá o livro de Jeremias, que é uma bênção. Vamos falar um pouco de Jeremias? Glória a Deus. Jeremias estava perfeitamente ciente das provisões da aliança entre Deus e Israel. A aliança mantinha Israel preso a Deus, por meio de um relacionamento especial de amor, fidelidade e esperança. Entretanto, essa aliança tinha dois lados. A fidelidade ao Senhor e a aliança traria bênçãos aos judeus. A desobediência deste resultaria em punição e destruição e exílio. Pois é, está lá em Deuteronômio 27, 14 e 26, 68. Jeremias conclamou o povo a obedecer às leis e afastar-se da idolatria e do tratamento injusto de uns para com os outros, que está lá em Jeremias 11, 6 e 7. Pois leia lá. Então, é melhor obedecer a Deus do que sacrificar. Fica atento a ouvir a voz do Senhor e não de homem. Obedece a Deus que tu vai ser uma